sou pré-candidato a vereador. Bom, essa é uma pergunta mais... Concorrer a vereador surgiu do momento nós entrando para uma convenção. Para mim decidir concorrer, eu entrando numa convenção lá no Fernandinho, eu e o Daniel Couto, e eu disse ao Daniel, para ele, por que ele não colocava o nome na convenção, né, para concorrer a prefeito na época. E ele me disse, isso é muito fácil, então tu me apoia, tu seria candidato a vereador, e naquela saia justa ali, naquele impulso, eu disse, se tu colocar o nome na convenção, eu também coloco para vereador, porque eu não tinha, foi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu sempre trabalhei muito nas eleições, fiz meu título para votar para Capivari se emancipar, então lá em 95, né? Já começou aquele processo de emancipação com Alemão Girardi, Sérgio Maroco, e eu sempre participei, ajudando em campanha, carregando placa, eu era pau para toda obra, né? E aí nunca pensei em concorrer, então pessoas chegavam e diziam, tu nunca pensou em concorrer para ti, tu ajuda fulano, Beltrano? E aquilo não passava na cabeça. Até esse dia com o Daniel, assim, numa questão assim por impulso, bem dizer. E foi na hora ali, E eu acabei dizendo sim. E posteriormente o Daniel acabou saindo do partido e não concorreu. E eu, como tinha dado a palavra para o Fernandinho, continuei. E a comunidade me apoiou e deu certo. A gente conseguiu chegar até a Câmara. O Ageu Couto, que é uma pessoa que eu respeito muito e sempre foi progressista, né? Sempre foi muito ligado ao agro. E quando eu me desfiliei do antigo partido que eu estive por 12 anos, eu não pensei duas vezes. E também em função do Fernandinho, que é uma pessoa que é um ícone, uma bandeira do partido, uma pessoa que sempre fez uma política com ética, transparente. E aquilo me chamava a atenção em outras campanhas que eu participei. Então eu optei pelo Progressistas e tenho o maior orgulho e acredito que vai ser o meu último partido. Eu acredito que um amigo, uma pessoa que dá a mesma importância aos distritos, às pessoas, nunca deixando ninguém sem respostas, né? E valorizando sempre o morador, seja ele, porque muitas pessoas às vezes nos cobram da importância do voto ou não, e para mim não tem diferença se me apoiou ou não. Eu sou muito amigo, muito parceiro e tento me identificar com as pessoas e fazer o possível para ajudá-las. Meu maior desafio quanto vereador, eu acredito que foi em conseguir cumprir aquilo que eu disse que faria em campanha. Eu disse que faria se eleito fosse, eu faria uma campanha, um mandato transparente e usando as redes sociais. E todos os meus atos seriam transparentes e estariam na rede social. Eu faria uma coisa diferente. E logo no início, quando eu comecei a usar o vídeo, né, fazer a minha própria gravação das minhas falas e transmitir, eu recebi uma pressão muito grande, né? Fui considerado chamado de louco. Isso aí é elefante em cima da árvore, né? A gente não sabe como chegou aí, só sabe que não vai ficar, vai ser esmagado. E aí eu tive que ter uma persistência muito grande para manter isso até os dias de hoje. E, por incrível que pareça, essa foi a parte mais difícil, manter a coerência daquilo que eu tinha prometido devido à pressão, porque família sofre, eu tenho uma rede social que ela é pública. E eu sempre faço o desafio, né? Se eu falar alguma coisa na Câmara que não condiz com a verdade, que me desmintam, né? Eu sou um vereador de quase 170 pedidos de informação, então tudo que eu faço ou falo é baseado em informação oficial do gabinete. Então isso foi uma coisa muito difícil, porque a mãe, esposa, filhos vinham tristes muitas vezes, né? Com aquele resultado, da maneira que eu era atacado, inclusive na Câmara. A Câmara foi uma parte muito, muito pesada. Mas a gente foi, com esse serviço e com essa persistência, foi ganhando terreno e pessoas foram se aproximando da gente, se identificando. Isso foi me dando muita força. Até pessoas que hoje são pré-candidatos. Então, para ver aí que o apoio veio e o serviço foi bem aceito. É difícil. Sem oposição em Capivari não é fácil. A começar por uma rede social, né? As pessoas hoje têm medo de dar uma simples curtida para não se identificar e não sofrer retaliação no comércio, ou no dia a dia, ou de algum serviço que precisa da prefeitura. Isso é mais real do que a gente pensa. E vereador de oposição hoje, quem acompanhou meu trabalho sabe da dificuldade que foi. A atual administração tinha 5 vereadores, então tinha maioria, então tudo que a gente ia fazer era muito difícil. E o que nos ajudou muito foi a rede social, a gente foi quebrando, né? Bater água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E as pessoas começaram a prestar mais atenção e se identificar. E a gente começou a ganhar corpo e ganhar força. Mas não é fácil, eu particularmente sofri muito. O único carro que eu tinha
uma caminhonetezinha que eu estou pagando até hoje, que eu tirei dinheiro para comprar ela, eu tive que dar para um advogado para me defender de acusações infundadas, calúnias. Por exemplo, eu fui acusado de ter arrombado prefeitura, de ter agredido funcionário. Isso nunca aconteceu. Isso vai ser provado na justiça, porque as imagens misteriosamente sumiram, né? Alegaram que caiu um raio na prefeitura, na rede elétrica, eu que queimou e perderam as imagens. Então, assim, eu perdi veículo, devo para advogado 7 BOs por pessoas filiadas a um único partido. Isso demonstra claramente a perseguição política. E o que eu sofri, quem acompanha e esteve na Câmara sabe que eu sofri, poucas pessoas aguentariam. Se eu não tivesse uma estrutura de familiar, de amigos e de partido, eu provavelmente teria abandonado, como alguns vereadores abandonaram, mesmo sendo situação, não aguentaram a pressão.